Mateus capítulo 17, vamos ler do verso 1 até o verso de número 9. E o texto sagrado diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo a ele ouvir. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Verso 9. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos em uma série intitulada O Deus dos Montes e dos Vales. E essa série está sendo muito interessante porque nós estamos andando por toda Israel e vendo o Deus que se revela aos homens em cada um daqueles lugares. O lugar do texto onde nós lemos nesta noite, tradicionalmente, é o Monte Tabor. Por que eu digo tradicionalmente? Porque o texto sagrado não nos deixa isso claro. Mas segundo a tradição, segundo os historiadores, o Monte Tabor é esse lugar onde a transfiguração acontece. O Monte Tabor ele fica ao norte de Israel, mais um pouco acima do Mar da Galileia. Inclusive ali na região da Galileia é a região onde a maioria dos atos de Jesus acontece. A Galileia dos gentios, de forma assim muito inusitada. Então Jesus está ali no Monte Tabor e o texto sagrado diz que Jesus está ali nesse lugar para orar. O texto que nós lemos, ele aparece tanto em Mateus como nos outros evangelhos sinóticos. Ele aparece também em Marcos e aparece também em Lucas, os dois no capítulo de número 9. Marcos, ele fala muito por cima a respeito do que está acontecendo. Lucas, ele é mais detalhista, talvez seja por causa da formação dele. Lucas é médico, então o médico, ele se atém a algumas nuances que uma pessoa sem esta capacidade, ela se atém. Então Lucas, ele vai falar que Jesus se retira para esse lugar para orar. Jesus, ele leva esses 3 homens. Lucas fala que quando esses 3 homens chegam lá, ao invés de eles compartilharem de Jesus do momento da oração, eles vão dormir. E Lucas também fala que enquanto eles estão ali dormindo, esses 2 homens aparecem até aqueles homens diante deles e com Jesus. Quem são esses 2 homens? O texto de Mateus também fala. Se trata de Moisés e Elias. Eles estão ali com Jesus e Jesus, ele tem o rosto transfigurado. O rosto dele começa a ficar brilhante. As suas vestes também se tornam brilhantes aos olhos daqueles discípulos. E eles começam a conversar. Lucas também fala o teor dessa conversa. Eles estão conversando a respeito da partida de Jesus, da morte dele que vai acontecer até daqui a pouco tempo. Eles estão conversando com relação a isso. E no meio de toda essa conversa, Pedro, tomado pela grandeza dessa visão, ele interrompe aquela conversa e diz: Senhor, é bom nós estarmos aqui. Eu vou fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. E quando Pedro está falando isso, uma voz vem dos céus, a voz de Deus Pai, em meio a uma nuvem, e a voz diz: Este é meu filho amado, em quem tenho prazer, ou em quem me comprazo, a ele ouvir. Os discípulos atemorizados dessa voz, eles se recolhem, e quando eles abrem os olhos novamente, Moisés e Elias já não estão mais ali. O único que está ali é Jesus. E eles estão descendo agora do Monte Tabor, e Jesus olha para eles e diz: Não digam a ninguém o que vocês viram aqui, não digam a ninguém a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Esse é o texto que nós temos diante de nós. Quais são as lições que nós podemos extrair para a nossa edificação nesse dia 22 de março de 2026? Antes de nós partirmos para as lições de edificação,
eu gostaria de usar também desse momento para esclarecer algumas coisas com relação a algumas doutrinas erradas baseadas nesse texto. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar com alguém que quis defender a questão da reencarnação baseando-se nesse texto. Ou talvez alguém que defenda a consulta aos mortos, baseando-se nesse texto. E eles falam, não, mas olha aqui, Moisés e Elias aparecem aqui diante de Jesus. Então, acontece realmente a reencarnação, a ressurreição. Moisés havia ressuscitado, como dizem os sabatistas. Eles dizem que Moisés aqui é um Moisés ressuscitado, que Moisés voltou para conversar com Jesus. Outros, como os kardecistas, afirmam que isso daqui aconteceu como se fosse uma consulta, aonde esses dois personagens vieram e conversaram com Jesus. Personagens do pós-morte estão vindo conversar com Jesus. E nós queremos aqui refutar essas doutrinas, refutar essa crença, usando o verso 9 de forma muito clara para isso. Porque o que está acontecendo aqui não é nada físico. O que está acontecendo aqui não é uma consulta, não é uma mesa branca. O que está acontecendo aqui não é um ir buscar pessoas que já partiram para receber orientação. O que está acontecendo aqui é uma visão. É o que o reverendo Hernandes fala no seu livro, quando ele comenta a respeito desse texto. Ele diz que o que está acontecendo aqui é uma antecipação da eternidade. É como se esses homens estivessem entrando em um lugar onde eles estão vendo como visão a eternidade se desdobrando diante deles. A eternidade diante de seus olhos. Um momento onde eles vislumbraram o que vai acontecer pós-arrebatamento, onde todos nós estaremos juntos. E isso é muito claro quando no verso 9 Jesus diz: a ninguém conteis a visão. Não é uma experiência física, não é uma experiência mediúnica, não é uma experiência transcendental. O que está acontecendo aqui é uma visão. É semelhante à visão de Paulo em Atos 16, quando ele enxerga aquele varão macedônio dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. É semelhante à visão de tantos outros homens, como por exemplo a de Pedro, quando ele vê um lençol descendo dos céus e dentro deste lençol animais de todas as espécies, e aquela voz dizendo a Pedro: Pedro, mata e come. O que está acontecendo ali não é nada físico. O que está acontecendo ali não é nada mediúnico. O que está acontecendo ali é uma visão. E os discípulos sabiam muito bem disso. Tanto é que quando Jesus ressuscita, em Lucas 24:37, e ele aparece diante dos discípulos, os discípulos dizem: isso é uma visão. E Jesus diz: não, isso não é uma visão. O que vocês estão vendo aqui não é uma visão, sou eu mesmo. Então vocês podem me tocar, vocês podem ver minhas feridas, vocês podem ver minhas chagas, vocês podem ver aqui que sou eu mesmo. Inclusive eu estou com fome. E se vocês têm comida aí, não adianta esconder, porque eu quero comer. E eles dão comida para Jesus, e Jesus come com eles, mostrando que aquele ato ali, agora sim, não se trata mais de visão. O que está acontecendo ali é real, é físico, é material. Eles estão realmente tendo aquela experiência com Jesus ressurreto. Nesse texto de Mateus 17, não há isso. Nesse texto de Mateus 17, o que está acontecendo ali é uma visão. Então é muito importante nós destacarmos logo de cara isso. Porque muita gente usa disso daqui para nos afrontar, para combater nossa fé e para dizer qualquer outro tipo de coisa diferente com o que cremos. Mas saiba de uma coisa: quando essas pessoas, ou qualquer que seja, vai consultar mortos ou qualquer coisa que assim seja, tenha certeza que quem vai estar falando ali não é Samuel. Quem está falando ali será um demônio. Nós podemos falar sobre isso em outra oportunidade, mas eu gostaria de deixar isso aqui muito claro, de forma muito aparente, para que nós não sejamos aí levados ou engodados por qualquer outra doutrina diferente da que nós estamos crendo. Então o que está acontecendo aqui é justamente isso. Eles estão tendo uma visão.
uma antecipação do futuro, uma antecipação da eternidade. O que eles estão vendo aqui é Jesus transfigurado, antecipando o que nós vamos viver quando Ele vier para buscar a todos nós. Porque o Senhor é Deus de vivos e não de mortos. E nós estaremos todos juntos no novo céu e na nova terra para todo sempre. E nós poderemos conversar com todos esses personagens à semelhança do Cristo aqui em Mateus no capítulo 17. Então é interessante nós pontuarmos isso. Uma segunda pontuação também interessante é que Moisés e Elias representam aqui a lei e os profetas. Eles estão nesse momento aqui no Monte da Transfiguração representando também algo muito importante. Eles representam a revelação divina através da lei e através dos profetas. E eles estão ali com Jesus, e Jesus, ao contrário do que também alguns defendem, que está aqui representando a graça, Jesus não está aqui representando a graça, Jesus está aqui representando o cumprimento da lei e dos profetas. Esta é a posição de Jesus. Ele não está equiparado a esses outros dois. Ele não está no mesmo patamar de Moisés e Elias. Ele não está no mesmo pedestal desses dois homens. Pelo contrário, esses dois homens estão aqui para apontar para o Senhor e para dizer: o nosso ministério tem em Jesus o seu cumprimento cabal. É Jesus que é o cumprimento da lei e dos profetas. Então aqui a gente já vê que o entendimento de Pedro é um entendimento equivocado, porque ele quer fazer 3 cabanas, uma para Moisés, uma para Elias e outra para Jesus, equiparando, igualando os 3, quando na verdade isso não existe. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas, eles estão apontando para o Cristo e dizendo: é o Cristo que é o cumprimento do nosso ministério. É Jesus que é o cumprimento do nosso ministério. Ele não representa aqui a graça ou o pacto da graça, porque o pacto da graça, ele já existe desde antes do Gênesis, porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O que Jesus representa aqui é o cumprimento da lei e dos profetas. Então há algo aqui também muito grande, porque Moisés e Elias também estão representando aqui algo muito importante. Eles estão representando a lei e os profetas. A voz que vem dos céus também é uma consideração importante que nós façamos aqui. É a voz de Deus Pai. É semelhante à voz que vem quando Jesus está sendo batizado por João, quando diz: este é meu filho amado, a ele ouvi. Essa questão do ouvir não é apenas ouvir na capacidade auditiva. Essa questão do ouvir é o Shema Israel do Antigo Testamento. É quando o Senhor falava com o seu povo e dizia: ouvi, ó Israel. Esse ouvir que está sendo dito aqui por Deus Pai a respeito de Jesus, não é apenas para você dar ouvidos ao que Ele está falando, mas é para você ouvir e obedecer o que Ele está dizendo. É uma orientação. O que Deus Pai está dizendo a esses discípulos e a todos nós essa noite, que tudo aquilo que Jesus está falando não deve apenas ser escutado, deve ser escutado e praticado. Foi isso que Tiago entendeu quando ele expõe em sua epístola, dizendo que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas também praticantes. Porque aquele que só ouve a Escritura, que benefício ele tem? Mas aquele que ouve e pratica, esse sim conhecerá o beneplácito do Senhor. Então, a voz que vem dos céus, ela diz: olha, esse é meu filho, eu tenho prazer nele e vocês devem ouvi-lo. E não apenas na capacidade auditiva, mas na capacidade também de obedecer aquilo que ele está falando. Baseados nisso, e tendo essa nossa breve introdução, agora sim, quais são as lições de edificação que nós podemos extrair para a nossa vida aqui através desse texto de Mateus 17? Esse é um texto maravilhoso que ele fala muito ao meu coração. E a primeira lição está no verso 1 e no verso 2. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles.
O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Os discípulos já têm aqui mais ou menos uns 2 anos e pouco andando com Jesus. Eles já viram cegos enxergar, eles já viram coxos andar, eles já viram surdos ouvir, eles já viram pães serem multiplicados, eles já viram milagres e maravilhas acontecer diante de seus olhos, leprosos serem limpos. Eles já viram todas essas situações diante de si. E já faz 2 anos e meio em que eles estão vendo praticamente isso acontecer diariamente. E quando nós como seres humanos, começamos a viver determinada situação, e isso se torna costumeiro na nossa vida, nós nos realmente acostumamos com aquilo. Então aquilo passa de ser algo fenomenal para ser algo comum. Então os milagres, as coisas que o Senhor está fazendo, se tornam algo comum, algo normal. Não é mais de arrepiar os cabelos ver ninguém voltar a andar, ou voltar a enxergar, ou voltar a ouvir, ou mesmo os pães e peixes serem multiplicados. Nada disso traz mais assombro ao coração dos discípulos, porque eles estão acostumados com tudo aquilo. Mas aqui nesse trecho que nós lemos, o Senhor faz algo com os discípulos que Ele nunca havia feito antes. O Senhor revela algo aos seus discípulos que Ele nunca havia revelado antes. Ele está mostrando aos seus discípulos uma faceta que Ele nunca havia mostrado antes. E isso traz uma exortação muito forte ao meu coração. E que exortação é essa? A exortação é a seguinte: eu tenho 20 anos de ordenação pastoral. E vez por outra eu estou me acostumando com o sagrado. Vez por outra eu estou me acostumando com a forma de Deus agir. Vez por outra eu começo a me tornar um especialista do Espírito Santo. Um especialista do agir de Deus. E eu começo a me acostumar como Deus trabalha. Eu começo a me acostumar com as suas coisas. Eu começo a me acostumar com a forma como Deus fala comigo. Eu lembro nos primeiros dias, quando o Senhor vinha falar comigo e eu ia falar com Ele, aonde o meu corpo todo ficava queimando, pegando fogo, e eu achava maravilhoso aquilo. Dizia, meu Deus, eu quero sentir isso para sempre. Eu quero sentir isso todos os dias. E aí nós vamos sentindo. Todas as vezes que nós nos ajoelhamos para falar com Deus, nós sentimos esse algo queimando nosso coração, queimando nossa alma, mas vai passando o tempo, isso começa a se tornar comum. Isso começa a se tornar normal. Eu não fico mais surpreso por essas coisas estarem acontecendo, porque eu me acostumei com esta situação. Eu me acostumei em como Deus faz, e eu começo a deixar de ser um adorador para ser um religioso. Eu começo a deixar de ser alguém que busca ter intimidade e comunhão com Deus para alguém que sabe como é que Deus vai agir. E sabe qual é a hora que tem que chegar no culto. E sabe que se eu chegar um pouquinho atrasado, eu vou perder só uns 2 hinos ali do melodia e mais nada. Mas eu vou, não vai atrapalhar nada no meu culto. Nós começamos a nos tornar profissionais da fé. Profissionais do sagrado. Profissionais da comunhão com Deus. Fariseus. Homens que conhecem muito bem a lei, conhecem muito bem a Escritura, mas estão vazios, porque eles não têm mais nenhum tipo de expectativa, que Deus não pode mais lhes surpreender com nada, porque eles conhecem agora o grego, o hebraico, o aramaico, as declinações, conhecem toda a teologia, tanto a sistemática como a bíblica, como a dogmática. O que é que Deus pode ensinar-me ainda? Mas é quando eu me aproximo do texto de Mateus 17, o Senhor fala comigo assim: Ariel, tu ainda tem mais. Ainda tem mais que você não conhece. Ainda tem mais coisas que você ainda não recebeu. Ainda tem algo mais pelo que o seu coração pode desejar. Ainda tem algo mais em mim que você pode buscar para receber. Ainda tem algo mais em minha presença que você ainda não alcançou. Ainda tem algo não, ainda tem muito mais. E esta fonte é inesgotável. E o Senhor esta noite está nos convidando para permitir com que o Senhor continue nos surpreendendo.
Porque, irmãos, não há nada mais triste do que um crente vazio de Deus. Um crente vazio do Espírito Santo. É por isso que Jeremias, no capítulo 29, verso 3, ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu sei que isso pode soar meio que, assim, ter dificuldade em entrar em alguns ouvidos calvinistas, reformados. Eu sei disso, mas sabendo disso, o Espírito Santo me disse: converse com Calvino. E eu fui conversar com Calvino, não mediunicamente, tá, gente? Lendo o livro dele. Eu fui ler as Institutas. E Calvino diz nas Institutas que tudo que nós tivermos, todos os benefícios da salvação, são inúteis se nós não estivermos com Jesus dentro de nós. Calvino, ele acreditava que um crente sim pode ser salvo, mas viver de forma medíocre. Um crente pode sim ter o seu nome escrito no livro da vida, mas mesmo assim ter o seu coração apagado, ter o seu coração vazio. Tanto é que ele continua dizendo: nós o conhecemos, nós não o conhecemos como ele é em si mesmo, mas tal como ele se manifesta a nós, tal como ele se revela a nós. E qual é o objetivo dessa revelação? Para que o nosso coração se inflame de zelo para adorá-lo. Calvino, chamado também de o teólogo do Espírito Santo, se você não sabia, ele é aquele que diz claramente nas suas obras que nós devemos sim buscar a Deus e buscarmos ser cheios de Deus. Que a obra de Deus na nossa vida não termina quando Ele nos salva. Que não encerrou ali. Que não é o ápice da nossa intimidade com Deus aquele momento. Que não é o clímax de todas as coisas a nossa salvação. Pelo contrário, o Senhor esta noite está nos convidando e está dizendo a cada um de nós: se você já tem algo meu, se você já recebeu algo meu, se você tem algo comigo, se você já tem intimidade comigo, se eu já tenho feito grandes coisas na sua vida, se já tem feito grandes obras na sua vida, eu quero dizer para você que eu ainda tenho muito mais, porque o Senhor é aquele Deus que faz em nós muito além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Nós temos tantos irmãos vazios, vivendo um cristianismo histórico, conhecendo o Jesus histórico, conhecendo apenas o personagem da história, mas não conhece Jesus de tomar café com Ele. E aí tem tanta gente tomando café com Deus Pai, mas não está tomando café com Deus Pai, está tomando café com um livro escrito por alguém. Mas o Senhor está nos chamando para tomar café com Cristo. Tem uns adesivos em alguns carros dizendo assim: você já falou com Jesus hoje? Eu vou criar um outro adesivo. O outro adesivo é: Deus já falou com você hoje. Porque parece que está se tornando uma coisa assim tão, meu Deus, não, Deus falou comigo. O quê? Matéria de jornal nacional. Matéria para sair no jornal, no editorial da igreja. Matéria para fazer uma reportagem. Não, irmão, como é que foi esse negócio de Deus falou comigo? Quando isso tinha que ser a coisa mais normal do mundo. Quando isso tinha que ser a coisa mais comum. Quando a nossa vida com Deus, né? Eu estou acompanhando os seminaristas da igreja agora, pela graça de Deus, mais uma vez, por permissão do pastor Francisco. E aí nós temos um momento de oração durante a semana, onde todos os seminaristas enviam ali a oração. E eu fico vendo a oração e ouvindo a oração desses irmãos. E pela oração, muitas vezes, nós conhecemos quando uma pessoa tem intimidade com Deus e quando não tem. É interessante que John Piper, ele estava pregando e ele disse o seguinte: irmãos, a inteligência artificial é algo que está me deixando com medo. Porque eu pedi para IA, sei lá, os ChatGPT, os Gemini, ou qualquer coisa que seja que você use,
Ele disse, eu pedi para ele fazer uma oração. E eu disse para o ChatGPT, faça uma oração teologicamente correta, calvinista, reformada, zwingliana. Faça uma oração daquela, faça. E o ChatGPT fez. Ó Senhor, dos céus e da terra, Tu que habitas no mais excelso dos lugares, Tu que és soberano sobre todas as coisas. E aí John Piper trouxe essa oração ao povo e disse aos irmãos, isso é uma oração? Jesus recebe isso? Ele está ouvindo a oração do ChatGPT? Não. Porque por mais rebuscado que esteja, por mais correto que esteja, e por mais coloquial que seja, e por mais rebuscadamente, teologicamente que seja, ali não provém de um coração quebrantado e contrito. Não procede de alguém que foi lavado no sangue do Cordeiro. Não procede de alguém que tem o seu nome escrito no livro da vida. Não procede de alguém que tem intimidade e proximidade com o Espírito Santo de Deus. Mas muitas vezes nós estamos fazendo isso. E há muitos pastores hoje, já preparando sermões e pregando sermões preparados pelo ChatGPT, preparados pelo Gemini, preparados por inteligências artificiais. Músicos que estão compondo músicas baseados em ações de ChatGPT. Músicos que estão compondo canções baseadas em inteligência artificial. E trazendo este pão seco e mofado ao púlpito para dar de comer ao povo. Nós queremos ser alimentados com pão do céu. Com pão que desce do céu. Eu não quero um robô me alimentando. Eu não quero uma inteligência artificial me guiando. Eu não quero uma inteligência artificial dizendo como é que eu devo ser crente. Eu quero ajoelhar, entrar no meu quarto, fechar a porta e falar com o Pai que me vem em secreto. E o Pai que me vem em secreto, Ele me recompensará. Ele vai falar comigo naquele santo lugar. Eu não quero ter outro relacionamento que não seja esse com Jesus, o Nazareno. E Ele está chamando a todos nós a esse compromisso. Não brinque, irmãos. Daqui para frente essas coisas vão ser mais comuns do que você pensa. E talvez algo já esteja acontecendo muito próximo a você e você ainda nem percebeu, mas já é algo assim. Retirando a nossa intimidade e o nosso relacionamento com Deus. Retirando o nosso tempo de leitura bíblica. Retirando o nosso tempo de comunhão e de oração. Retirando o nosso tempo de vida com Deus, de buscar do Senhor algo que Ele ainda pode nos entregar. Eu vou falar algo que talvez arrepie o cabelo de alguns. Deus continua falando nos dias de hoje. Deus continua falando nos dias de hoje. E para eu estar falando com você aqui a esse respeito, é porque eu já ouvi dele a esse respeito. Deus continua falando nos dias de hoje. A primeira lição é essa. Esses discípulos, mesmo acostumados com o Senhor Jesus fazendo tanta coisa, aqui em Mateus 17, eles recebem algo que eles nunca haviam recebido. E sabe de uma coisa, irmãos? Eu comecei esse ano, 2026. Ano passado foi um ano bem renhido para nós. E o Senhor, no início do ano, falou conosco. Olhe para mim, não tire os olhos de mim. Foi isso que o Senhor falou conosco em 2025. Em 26, eu entrei esse ano dizendo, Senhor, eu quero orar mais. Eu quero buscar mais Tua face. Eu quero ter mais tempo com a Tua palavra. Mas pastor, o senhor é pastor, o senhor está todo o tempo com a Bíblia aberta, é verdade. Eu estou com todo o tempo, eu estou com a Bíblia aberta.
Todo tempo eu estou aconselhando alguém com a Bíblia aberta. Todo tempo eu estou falando da Bíblia para alguém. Todo tempo eu estou fazendo uma live falando da Bíblia para alguém. Todo tempo eu estou com a Bíblia aberta. Todo tempo eu estou nas redes sociais. Todo tempo eu estou falando a respeito da Escritura. Mas eu quero dizer para você, isso na comunhão minha com Deus, isso não é praticamente nada. Porque o Senhor não quer que eu fique com a Bíblia aberta falando dele para alguém. Ele quer que eu faça isso também. Mas Ele quer também que eu fale e deixe Ele falar comigo através da Escritura aberta. Então eu falei ao Senhor no começo desse ano, Senhor, esse ano eu vou buscar mais. Eu vou orar mais. Eu vou jejuar mais. Eu vou buscar mais ao Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor tem algo que o Senhor ainda não me mostrou. E por mais coisas grandiosas que o Senhor já tenha feito, por mais maravilhas que Deus já tenha operado, por mais situações que Deus já tenha feito, eu creio, Senhor, que o Senhor pode fazer mais. Eu creio que o Senhor tem mais. Eu creio que o Senhor pode me usar mais. Eu creio que o Senhor pode trazer algo a mais. Eu creio que há algo por trás das cortinas que o Senhor ainda não me mostrou. Eu quero saber o que é que tem lá atrás. Eu quero saber o que é que tem lá atrás, Senhor. Eu quero que o Senhor me mostre, eu quero que o Senhor me leve a esse lugar. Eu não quero ficar apenas no santo lugar, eu quero entrar no santo dos santos. Eu não quero ficar apenas no pátio dos gentios. Eu não quero ficar apenas do lado de fora do templo. Eu quero entrar lá. Eu quero ir até diante da arca. Eu quero contemplar a glória de Deus. Senhor, mostra-me a tua glória. Senhor, mostra-me a tua face. Essa foi a oração de um homem chamado Moisés. Mostra-me a tua face. E o Senhor disse, Moisés, eu não posso mostrar isso para você. Ninguém pode ver minha face, continuar vivo. Mas tem uma coisa, você está pedindo tanto, você está pedindo tanto. Eu vou fazer o seguinte, tem uma rocha ali, que ela tem uma abertura no meio. Eu vou te colocar no meio daquela rocha. E você vai ficar no meio daquela rocha. E eu vou fazer o seguinte, a minha mão vai cobrir você. E eu vou passar por você. E você vai me ver de costas. Que teologia maluca é essa, meu Deus? Como é que é esse negócio de ver a Deus de costa? E o Senhor vai passar de costa e Moisés vai olhar assim na brecha entre os dedos do próprio Deus que está encobrindo a visão dele. E ele vai olhar entre as brechas e vai ver Deus andando de costas do meio de uma rocha. É isso que acontece quando o especialista de Deus é frustrado. Quando o especialista de Deus, que já sabe como é que Deus vai agir, é frustrado. Porque Deus gosta de fazer isso. Ele gosta de frustrar a gente nas nossas especialidades. Ele gosta de frustrar a gente, como ele frustrou um homem chamado Pedro durante tantas vezes. Quando Pedro, por exemplo, quando ele chega para Jesus e diz, Senhor, estão cobrando imposto lá fora. E estão dizendo que a gente tem que pagar. Jesus disse, não tem problema, Pedro, pega uma vara, vai lá pescar. Aí Pedro disse, bom, legal, né? Vou pegar um peixe, vai multiplicar, eu vendo, pago o imposto da gente. Eu já vi ele fazer isso um monte de vezes. Não, você não vai vender peixe, não vai multiplicar. Não, nada disso. Você vai pegar o peixe, aí você abre a boca do peixe. Peraí, não estou entendendo, já está diferente. Não, você vai abrir a boca do peixe e dentro da boca do peixe tem 2 moedas. Como é que é a história, Jesus? Não, mas peraí, isso nunca aconteceu. Não sei como é que é isso. Não, é assim mesmo. Você vai lá, você pega o peixe, tem 2 moedas lá dentro, aí você paga o meu imposto, paga o teu. Mas não era para levar um peixe para multiplicar essas coisas. Não, isso aí eu já fiz antes. Agora é diferente. Agora você pega o peixe lá e traz e pega as 2 moedas que está dentro dele. Jesus, ele ama arrebentar com os nossos dogmas. Jesus, ele ama fazer conosco e nos surpreender maravilhosamente e graciosamente, e bendito seja o seu nome por isso, porque ele não me deixa na minha religiosidade farisaica, mas ele me alcança e diz, Areusto, você está muito fariseu, eu vou fazer um negócio diferente contigo aqui. Você está muito religioso, você está muito quadradinho, deixa eu quebrar isso daqui, eu vou mostrar para você algo diferente. E é isso que o Senhor está nos convidando a fazer esta noite.
Eu não estou dizendo para você que ele vai fazer nada fora do texto sagrado. Mas eu quero dizer para você que o seu conhecimento e o meu conhecimento é muito pequeno diante de tudo que está revelado aqui nas Escrituras. Segunda lição. Está no verso de número 4. Quando ele acontece aqui, então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. É sério, Pedro, que você está fazendo isso? Eu não acredito. Que você, diante de uma visão tão grande, tão fantástica, tão maravilhosa, você pede a palavra, interrompe a conversa dos 3, porque Lucas diz que ele interrompe, ele entra no meio da conversa. Ele interrompe a conversa e diz: Senhor, bom é estarmos nesse lugar. E Lucas diz que ele fala isso porque ele não sabe o que falar. Sabe aquela turma que não sabe ficar quieta, calada? É Pedro. Pedro vê a situação e diz: eu não posso ficar quieto num negócio desse, não posso. Ó Senhor, peraí, me dá uma palavra, me dá uma parte. Esse lugar é maravilhoso. Eu vou fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Aí a voz vem dos céus. E a voz vem dos céus como uma repreensão. Porque a voz vem dos céus e diz: esse é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ou seja, Pedro, não tem lugar para isso que você está propondo. Diante de Deus, irmãos, não há lugar para as nossas obras ou para os nossos atos de justiça própria. Diante de Deus, não importa o que você fez ou o que você deixa de fazer. Diante de Deus, não importa qual é o anel de formatura que você carrega no dedo. Diante de Deus, não importa qual é o seu patrimônio. Diante de Deus, não importa qual é a sua família, qual é o seu sobrenome. Diante de Deus, não importa qual é a sua posição. Diante de Deus, nada disso tem valor algum. O caminho está aberto pelo sangue de Jesus, tanto para o doutor como para o iletrado, tanto para o rico como para o pobre, tanto para o negro como para o branco, tanto para o do interior como o da capital. O caminho está aberto pelo sangue bendito de Jesus para todos indistintamente. Você é tratado melhor de acordo com o seu cartão de crédito aqui, nessa terra. Você viaja, tem a sala VIP, VIP. E aí você vai entrar naquele lugar, você tira o seu cartãozão, você chega lá e diz: eu tenho direito de entrar. A pessoa assim: sim, doutor, claro, você pode entrar. Você dá até uma carteirada na turma, olha aqui, ó. Blacks, Infinities. E hoje eu estava ouvindo o outro falando, tem até o tal de um Centurion. Então tá aí, ó. Eu posso entrar? Sim, doutor, é claro, você pode entrar. Você entra naquele lugar, você vai ser tratado. Tem um suquinho de laranja, tem um pão de queijo, tem um negócio, tem alguém para massagear você, tem um negócio para você. A Yara faz assim: eu nunca vi isso não. É porque a gente não vai nesses lugares, minha filha. Mas deve ter alguém para mexer até nos pés das pessoas, deve ter. A gente que não tem esse privilégio fica olhando do lado de fora assim: ai, que seria bom de eu entrar ali, meu Deus. O que será que tem daquela porta para dentro, nesse santo lugar? O que será que tem ali para dentro? A gente fica ali do lado de fora. Vamos nos contentar, minha filha, com Burger King, McDonald's ali, vamos para ali, que o nosso lugar é ali, aquelas cadeiras duras onde a gente vai sentar e vai passar 3 horas. É ali que é o nosso lugar. Com Deus não tem isso não. Com Deus não tem nada disso. Não importa se você chega aqui de Mercedão, de 40 lugares, ou se você chega aqui de Mercedes 2026, que você acabou de tirar da concessionária.
Para Deus não importa, isso não interessa. Para Deus não tem, isso não faz diferença nenhuma. Para Deus isso não é pesado na mesma balança. O que interessa quando nós estamos diante de Deus não são as tendas que nós sabemos construir. O que interessa diante de Deus é como está o nosso coração, a disposição que está o nosso coração em adorá-lo, em adorar ao Senhor, em estar diante de Deus, em estar diante do Senhor. Então não interessa se você sabe fazer tenda ou não. Isso é o nosso coração humano, corrupto, que quer sempre fazer alguma coisa, que quer sempre participar do que Deus está fazendo. Eu quero dizer para você, escute bem, olhe dentro dos meus olhos, olha aqui dentro, olha aqui. Deus não precisa de você para nada do que Ele quer fazer na sua vida. Você entendeu? Você entendeu? Não, eu vou ajudar Deus. Você vai ajudar Deus como? Não, eu vou fazer uma tenda para ele, para Moisés, outra para Elias. Não, eu vou fazer aqui 3 cabanas para a gente. Você quer ajudar Deus? É sério isso? É sério que você pensa que o Senhor levou você até lá em cima no Monte Tabor com Ele, para chegar lá e mandar você construir cabana? É sério isso, irmão? É sério que você pensa que Deus está te levando para lá para isso? Não, Deus está te levando para lá para se mostrar para você se deleitar na presença dEle, para você ser cheio dEle, para você conhecer a Ele, para você adorar a Ele, para você ser cheio do Espírito Santo. Deus não está interessado nas suas capacidades. Deus não está interessado no que você sabe ou deixa de fazer, ou deixa de saber fazer. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que não olha a aparência, Deus vê o coração. Quando o Senhor leva Samuel até a casa de Jessé para ungir o próximo rei, Jessé, traz aí os meninos, porque o Senhor escolheu do meio da tua família um rei para Israel. Jessé falou, é claro que vai ser o meu primeiro filho. Entra, Estalone. Lá vem ele, faixa vermelha na cabeça, AR-15 no braço. Quando ele chegou lá, peitoral, todo tanquinho, PPP, academia 24 horas. Samuel olha e diz, aí está o ungido do Senhor. Aí Deus fala, ei Samuel, ei. Samuel, o homem vê a aparência, eu estou vendo o coração. Então não é esse primeiro? Não é esse primeiro. Traz o segundo, então traz o segundo. Chegou o exterminador do futuro, Arnold Schwarzenegger. É ele agora, não é possível. Agora é este. Deus diz, também não é este. Traz o terceiro. Chegou o terceiro. E aí você está aí na sua cabeça, quem o pastor vai falar agora? Eu vou falar, Bruce Lee. Pulo para trás, pulo para frente. Deus disse, é esse. Samuel disse, é esse. Não é possível. Que é esse? O ungido de Deus. Deus disse, não. Passou todos. Aí Samuel olha para Jessé já meio triste. Pode ser eu, alguma coisa assim. Os meninos acabou, só tem eu agora. Não, mas acabou mesmo, não tem mais ninguém. Tem um rapazinho lá atrás, mas está fedido, mexe com ovelha, sabe, não tem jeito nenhum, mão grossa, rosto grosso do sol, do calor. Ele é tão bruto, Samuel, que de vez em quando aparece um leão, ele mata o leão. Ele mata, é um menino pequenininho, mas ele mata o leão. Aparece um urso, ele mata o urso, ele pega na barba do urso, ele mata o urso. Ele é bruto, Samuel. Tu vai ver, é para chamar ele mesmo, ele vai acabar com a festa aqui. Ele vai acabar com a festa. Ele é bruto, o menino é bruto. Traz esse menino, ninguém come até ele chegar. Quando o menino chega, que ele está diante dali de Samuel, o Senhor fala com Samuel, é ele. Unge ele, porque eu achei nele um homem segundo o meu coração. Não é segundo a aparência, não é o segundo o que ele tem, não é segundo as suas posses, não é segundo sua conta bancária,
Não é segundo o seu histórico familiar. Não é segundo se você é o 0001 da membresia da IP Manaus. É segundo o coração. Traz esse menino e unge ele. Porque é dessa forma que Deus age. Deus não age levando em conta se eu sei fazer tendas ou não. Deus não age levando em conta se eu posso ajudar a Deus naquilo que Ele está fazendo ou não. Deus age segundo a sua vontade, segundo o seu decreto, segundo o seu querer, segundo a sua soberania. Então Ele abate quem Ele quer abater, e Ele levanta quem quer levantar. Ele afasta quem Ele quer afastar, e Ele aproxima quem Ele quer aproximar. Ele mata quem Ele quer matar, e Ele dá vida a quem Ele quer dar vida. Ele é o Senhor Todo-Poderoso, o Deus desta igreja. Ele é o Deus desta igreja. Então não adianta querer comprar Deus com nada. Não adianta querer comprar Deus com qualquer coisa que seja. Diante do Senhor, nada do que a gente faça tem valor algum. Eu lembro nos meus primeiros dias de fé, quando eu estava ainda engatinhando, eu saía para evangelizar e entregar folhetos. E eu saía entregando folhetos, Jesus te ama, Jesus te ama. E eu saía para entregar folhetos às madrugadas, para mulheres que estavam ali às ruas, para homens que também estavam ali, embriagados, bêbados. E eu entregava aqueles folhetos. E quando eu voltava para casa, que ia me ajoelhar, eu dizia: agora Deus vai me ouvir, porque eu tenho o que apresentar. Então eu me ajoelhava e dizia: Senhor, o Senhor sabe de onde eu estou vindo. O Senhor sabe o que eu estava fazendo. O Senhor conhece aquilo que as minhas obras, o que eu estava operando, o que eu estava fazendo. O Senhor sabe o que eu estava fazendo. Então, agora, Senhor, pelo que eu estava fazendo, abre os céus para me ouvir. Foram as orações mais secas que eu já fiz na vida. Mas sabe quais foram as orações mais permeadas de unção e mais permeadas da presença que eu já tive? Foi quando eu estava mais quebrado. Quando eu estava cônscio e convicto de meus pecados. Que eu me ajoelhava para falar com Deus e eu dizia: Senhor, eu não sou digno nem de levantar os meus olhos. Senhor, eu não sei nem como o Senhor vai me receber. Eu sou o maior dos pecadores. Eu sou, Senhor, indigno da Tua presença. Eu não posso carregar o Teu nome nos meus lábios. Senhor, quem sou eu e qual é a minha casa? Eu sou um desgraçado, eu sou um pobre, eu sou cego, eu sou nu. E quando eu fazia isso, era quando a presença de Deus se tornava mais presente, mais sobre a minha vida. Era quando eu sentia mais o calor do Espírito, a ação do Espírito, o fervor, como Calvino diz nas Institutas, o fervor do Espírito sobre a minha vida. Foi quando eu mais confessei meus pecados, que eu mais vi o Salvador. Esses dias eu vi um pastor orando, e o pastor orando dizia assim: Senhor, quem está falando aqui é o pastor fulano. Então, Senhor, atende. Eu falava: meu Deus, eu fiquei com vontade de dar um tapa nesse irmão, quanto mais o Senhor. Eu fiquei enojado. Se eu estou lá, eu jogo um sapato nele. Como é que é a história, irmão? Você vai querer carteirar o eterno. Você vai querer carteirar Jesus. Porque, Senhor, eu sou dizimista. É verdade isso? Você vai querer construir tenda diante do Senhor? Você vai querer construir, você vai querer realmente, você vai entrar nessa conversa? É porque eu estou jejuando e orando todos os dias. Você vai querer mesmo carteirar o eterno com isso? Irmãos, quanto mais nós jejuamos, quanto mais oramos, quanto mais nos aproximamos da palavra, quanto mais nós lemos, quanto mais nos aprofundamos em Deus, mais humildes nós ficamos, mais quebrantados nós ficamos,
mais humilhados nós ficamos, mais com a boca no pó, como disse Jeremias em Lamentações, põe a tua boca no pó. Talvez assim ainda haja esperança, mas as nossas vestes precisam ser rasgadas, mas o nosso orgulho precisa cair. Esta noite, em nome de Jesus, o nosso orgulho precisa cair por terra. Esta noite, em nome de Jesus, as nossas credenciais têm que cair por terra. O reverendo Arielston, esta nomenclatura tem que cair por terra. Porque diante de Deus, e quando eu entrar na Jerusalém Celestial, eu não vou ter um lugar especial por ser o reverendo. Eu vou estar entrando lá por causa do sangue de Jesus, que purifica todo homem de todo o pecado, todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê estará ali, não por causa das suas credenciais, mas por causa daquilo que o Nazareno fez na cruz do Calvário. Terceira lição, eu quero chamar o Melodia já para cá. Terceira lição, terceira e última lição, está no verso 5 a 8. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo, e aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Terceira e última lição. Quando esses homens têm esta visão, a voz vem, eles amedrontados ficam por causa da voz, se recolhem, e depois quando eles abrem os olhos novamente, cadê Moisés? Cadê Elias? Não interessa. O que interessa é que Jesus continuou ali. Não interessa para onde foi Moisés, não interessa para onde foi Elias, o que interessa é que Jesus continua no monte conosco. Não importa o que aconteceu com Moisés, não importa o que aconteceu com Elias, para onde essa turma foi parar, não interessa. O que interessa é que Jesus continuou ali. E nós não precisamos de mais ninguém a não ser de Jesus. Nós não precisamos de mais ninguém a não ser do Cristo. Nós não precisamos de mais ninguém a não ser do Salvador da nossa alma. É por isso que Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 2, do verso 9 a 11, ele diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu não preciso de mais ninguém, nós só precisamos de Jesus. Eu não preciso de Moisés, eu não preciso me judaizar, eu não preciso usar estola sacerdotal, eu não preciso trazer a arca da aliança aqui, eu não preciso estar entronizado entre os querubins, eu não preciso pensar no tabernáculo ou no templo, eu não preciso de Elias, eu não preciso de profecias além daquela que já está escrita na Escritura. A Escritura é suficiente. O que nós precisamos é de Jesus o Cristo. Se Jesus estiver conosco, irmãos, é isso que basta. Só nos basta isso. Jesus precisa estar ali. Quando eles levantam os olhos, eles não veem ninguém a não ser Jesus. A revelação de Deus nos leva a isso. A revelação de Deus nos leva a ver somente a Jesus. Se qualquer tipo de revelação nós temos recebido, e essa revelação tem levado a nós a vermos mais pessoas além do Cristo, isso deve ser anátema. Toda a revelação de Deus, ela precisa me apontar para Jesus Cristo. Ela não pode apontar para homem algum. Ela não pode apontar para sacerdote algum.
Ela não pode apontar para líder de grupo familiar nenhum. Ela não pode apontar para pastor nenhum. Ela não pode apontar para presbítero nenhum. Ela não pode apontar para diácono nenhum. A revelação de Deus, ela deve apontar para Jesus, para unicamente o Cristo, para Cristo e para Cristo apenas. Se alguém tem falado algo a você e tem tentado fazer de você uma marionete, saia disso, porque você só precisa de Jesus. Ah, vocês precisam da minha fé. Não precisa da minha fé, não. Vocês só precisam de Jesus. Ah, a gente precisa do pastor fulano. Não precisa, não. Vocês só precisam de Jesus. Ah, a gente precisa de receber a liderança de fulano de tal. Não precisa, não. Vocês precisam de Jesus. E todo líder, todo pastor, todo presbítero, todo oficial que é de Deus realmente, ele vai apontar para Jesus em todo o tempo. Ele vai apontar para Jesus em todo o tempo. Todo ministério de louvor, toda música, todo cântico vai apontar para Jesus em todo o tempo. E se isso não estiver acontecendo, seja anátema. Nós precisamos apenas do Cristo. Você não precisa basear-se nas suas próprias capacidades. Você não precisa basear-se na liderança de ninguém. Você não precisa nem de Moisés e nem de Elias. Você só precisa de Jesus. Talvez você tenha vindo aqui esta noite pensando que precisa de um monte de coisa, de um monte de gente, de um monte de situações. Talvez você tenha vindo aqui esta noite conjecturando, planejando, programando N situações, dizendo: eu preciso disso, eu preciso disso. Senhor, eu preciso disso. O Senhor vem falar ao nosso coração através da sua palavra. Nós não precisamos de nada disso. Nós precisamos dEle. E Ele vai fazer aquilo que Ele quer fazer. E Ele vai agir. E como diz Isaías no capítulo 43, operando Deus, quem impedirá? E Ele faz isso por graça. Não faz isso por merecimento de ninguém. Ele não faz isso porque você merece ou porque você deixa de merecer. Ele faz isso porque Ele decidiu fazer. Ele quer abençoar você porque Ele quer abençoar você. Ele quer alcançar a sua vida porque Ele quer alcançar a sua vida. Hoje pela manhã, como eu disse aos irmãos, eu tive o privilégio de ministrar também essa palavra. Quando terminei a ministração, cheguei aqui ao pé da escada, uma senhora veio procurar, chorando, de forma copiosa. E ela chorando, ela: pastor, eu não consigo parar de chorar. Pastor, o que foi que Não, eu estou vindo aqui na igreja esses dias, esses domingos, e hoje, meu Deus, eu estou aqui, eu não consigo parar de chorar. Por quê? Eu não sei, eu estou sentindo algo. Falei: você é uma eleita de Deus. Você é uma filha de Deus. O Espírito Santo está trazendo você. O Espírito Santo está... Mas eu não tenho condições. Ela falava: eu não tenho condições. Eu disse: não adianta, não importa a sua história. Não importa o que você fez. Não importa como foi a sua vida até agora. O que importa é que Jesus te ama. O que importa é que Jesus está aqui. Ele quer abençoar você. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer transformar a sua vida. Eu chamei a minha esposa. Disse: vamos orar aqui, Yara, por essa irmã, que ela está entregando a vida dela a Jesus. E nós oramos, entregamos a vida dela ao Senhor. Talvez você está aqui essa noite com o mesmo pensamento. Será que eu posso ser alvo do amor de Deus? Será que eu posso ser alvo da bênção de Deus? Eu não sei construir tendas. Eu acho que Jesus levou a turma lá para construir as tendas. Não. Não importa construir tenda. Não importa a história, não importa. O que importa é que o Senhor te ama. Ele ama a sua vida. Ele ama a sua família. E eu sei que as coisas não têm sido fáceis. Eu sei que não tem sido nada fácil viver como você está vivendo, enfrentar as lutas que você está enfrentando. Mas o Senhor está aqui a nos dizer essa noite: eu quero me revelar a você. Eu quero me mostrar a você.
Talvez existam outras pessoas aqui também, tão enclausuradas na sua religiosidade, tão presas no seu ostracismo espiritual, tão fechadas nesse mundinho que você mesmo criou. E talvez você diga: será que eu ainda posso sair desse lugar para alcançar algo mais em Deus? Será que eu ainda posso sair desse lugar para ter a mesma comunhão que eu tinha antes? Ah, pastor, eu quero falar para o senhor que em 1973 aconteceu algo maravilhoso na minha vida. O Senhor me alcançou e foi uma renovação, foi um derramar do Espírito, mas eu perdi Jesus na multidão, eu perdi o menino. Será que ainda dá tempo? E o Senhor está dizendo: vem. Esta noite você pode se colocar diante de Deus e dizer para o Senhor: Senhor, eu me lembro claramente daqueles dias e eu quero viver aquilo de novo, Senhor. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, Senhor. Eu quero ter experiências contigo, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ser cheio da tua graça. Eu não quero ser um religioso, eu não quero ser um fariseu. Eu quero ser um adorador. Eu quero ser um adorador. Você pode fazer isso. E se aqui tem gente da turma de Marta, que gosta de fazer tenda, que gosta de estar diante de Deus, sempre justificando: ó Senhor, estou aqui, tá? Está aqui essa água, Senhor, estou aqui, ó. Sou eu que estou trazendo, tá, Senhor? Senhor, essa água aqui foi eu que trouxe, tá, Senhor? Senhor, o Senhor fala: Marta, Marta, você está tão atarefada com tantas coisas. Busca o que Maria buscou. Isso que Maria está fazendo, ninguém pode tirar dela. Ninguém pode tirar dela. Nesses meus 20 anos de pastorado, eu já passei em muita igreja. Nós já fizemos muita coisa. Construímos muitos templos. Abrimos muitas igrejas. Estão todas lá. Passou. Recentemente nós fomos até em uma, agora nessas férias, nós chegamos lá em uma, e aí eu cheguei lá pensando que ia encontrar todo mundo e que todo mundo ia me conhecer. Quando eu cheguei lá, olhei assim, tinha 2, 3 que eu conhecia. Falei: oxe, cadê o restante da turma? Não, pastor, um saiu, viajou, o outro não sei o que e tal. Falei: meu Deus do céu. Aquela turma toda que a gente lutou tanto, não está mais aqui, 2 ou 3 que ainda estão, o resto ainda é tudo crente, mas estão tudo espalhados pelos outros lugares. Eu digo assim: meu Deus. Aí o Senhor fala: não, fique tranquilo, isso aí você perde. Mas tem algo que você não perde, aquilo que você tem comigo. É a presença que eu tenho na tua vida, essa você não perde. Não importa se você já foi um grande empresário e perdeu tudo. O pessoal antes te respeitava, não te respeita mais. O Senhor diz: fica tranquilo, que você pode perder tudo isso, mas você não pode perder, é a minha presença contigo. É a minha presença contigo.